Vencendo os gigantes da alma. Nós estamos na última mensagem, a quinta mensagem, e hoje nós vamos falar sobre o gigante, domine o gigante da perturbação mental. 2 Samuel, capítulo 21, verso 20, apresenta o quinto gigante que Davi e os seus soldados derrotam. E esse gigante tem uma particularidade que representa exatamente uma perturbação na mente. O texto diz que houve outra batalha em Israel contra os filisteus. Essa batalha em Gade, e havia um gigante de uma configuração estranha. Porque perceba que o texto relata que esse gigante possuía 24 dedos. Ou seja, algo fora do comum. Porque o natural é cada ser humano nascer com 5 dedos na mão e 5 dedos nos pés. Existe uma mutação genética que faz algumas pessoas nascerem, de fato, com um dedo a mais. Mas aqui, esse homem apresenta 4 dedos a mais. Ou seja, ele possuía 24 dedos, algo fora do normal. E tudo que é fora do normal gera uma pressão psicológica. Tudo que é fora do comum gera uma pressão na nossa mente, para a gente poder pensar, para a gente poder enquadrar aquilo dentro de uma realidade que é padrão para nós. A pressão psicológica é mais difícil de todas as pressões. A pressão arterial você consegue fazer com que ela desça através de uma medicação ou com que ela suba através de um pouco de sal na sua língua. Mas a pressão psicológica, irmãos, você precisa de uma ferramenta específica para fazer a pressão aliviar da sua mente, para fazer a sua mente ser contemplada pela paz que Deus promete. E o inimigo sabe tanto disso que ele entra na nossa mente e acaba conseguindo afligir e oprimir a nossa mente. A ideia desse gigante era gerar essa pressão contra o povo de Deus. Porque perceba que o texto faz questão de citar a configuração estranha desse homem. Poderia ser um detalhe onde passaria a vista grossa. Qual a diferença? Porque o homem possui um dedo a mais em cada mão e um dedo a mais em cada pé. Mas o texto faz menção a essa configuração, fazendo uma análise de que havia uma pressão sobre o povo de Deus pelo simples fato daquele homem possuir 24 dedos, além dele estar extremamente armado e além dele ser um gigante diante do povo. Esse era o quinto gigante a ser vencido. Davi já havia derrubado Golias, que representa o gigante da incredulidade. Davi já havia derrubado Isbi-Benob, que representa o gigante da opressão. Davi já havia vencido o gigante da ansiedade e o gigante do ressentimento. E chegou diante dele um outro gigante que possuía essa configuração de uma opressão na mente, de uma perturbação mental. E chegou esse gigante diante de Davi, do exército de Israel. E essa batalha, o gigante da perturbação, para vencê-lo, era preciso uma posição, um posicionamento. E aí o texto diz que Jonathan, sobrinho de Davi, alguém que aprendeu com seu tio, alguém que caminhava ao lado dele, era um dos escudeiros de Davi, um dos soldados mais leais de Davi. A Bíblia diz que Jonathan, ele vai lá e faz a diferença nessa batalha. Ele se posiciona e vence, derruba esse gigante que estava perturbando a mente, que estava gerando uma pressão mental muito forte sobre o povo de Deus. Esse tipo de batalha, meus irmãos, só se vence se posicionando para se vencer. Tem muita gente hoje que é derrotada porque não se posiciona para vencer. Muita gente hoje que é facilmente vencida porque falta posição para se vencer as batalhas. E nessa noite eu quero que a gente possa sair daqui aprendendo com Deus a se posicionar para vencer a perturbação mental que o diabo quer gerar na nossa vida. Talvez você entrou aqui com a sua mente muito perturbada por alguma situação, por alguma perda, por alguma realidade que se surge, por uma notícia inesperada. Hoje à tarde, por exemplo, nós estávamos no sepultamento do pai da nossa discípula Isadora, aqui da nossa casa. E a gente vê como isso gera uma perturbação na mente quando se perde um ente querido, quando se perde uma pessoa que é o pai da família. E a gente sente como as pessoas, porque não estão prontas, ninguém está pronta para lidar com a morte. E quando se tem uma notícia inesperada de um dia para o outro, a mente ela fica numa pressão muito grande.
Mas existem tantas realidades que fazem isso acontecer, irmãos, no nosso dia a dia. E tantas pessoas hoje estão com a pressão mental a ponto de estourar, a ponto de tirar a sua própria vida, ou a ponto até de matar alguém. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite porque Deus se preocupa conosco. E Ele quer aliviar a pressão da nossa mente. Ele não quer que esse gigante possa nos afligir ou nos paralisar. E nós precisamos nos posicionar para derrubar esse gigante da perturbação mental. Então quero te dar 3 orientações bíblicas para você. A primeira delas, como se posicionar, pastor, para eu vencer um gigante desse nível, um gigante com essa configuração, algo estranho aos meus olhos, algo fora do comum. Além de estar extremamente armado, esse homem possuía uma configuração que era incomum aos nossos olhos humanos. E aí a primeira orientação da Bíblia para mim e para você, para que a gente se posicione para vencer um gigante nesse nível é: não aceite críticas inimigas. Não aceite críticas inimigas. Perceba que o texto diz que esse gigante, ele não tem nome, mas ele provocava, desafiando o povo de Israel. Era uma provocação, irmãos. Era um desafio, era uma aflição gerada através do que aquele gigante falava, do que aquele gigante dizia. Possivelmente ele criticava o povo de Israel, provocando. Porque toda crítica é uma provocação para quem é criticado. Toda crítica é uma provocação para quem é criticado. E todos nós não sabemos lidar bem com críticas. O inimigo sabe tanto disso que ele mexe com você usando pessoas para criticar aquilo que você está fazendo, aquilo que você está falando, aquilo que você anda postando. Você quer um conselho bíblico? Amém? Quer um conselho bíblico? Anota aí Eclesiastes 7:21. Anota esse texto para você não esquecer. Olha o que diz esse texto. Eclesiastes capítulo 7, verso 21. Olha o que diz a palavra. Não dê atenção a todas as palavras que as pessoas dizem. Balança essa pessoa que está pertinho de você aí, diga a ela nessa noite: para de dar atenção demais ao que as pessoas andam falando para você. Tem um texto aí para apresentar? Eclesiastes 7:21. A Bíblia diz: não dê atenção a todas as palavras que andam dizendo. Ou seja, existem palavras que nós não podemos dar toda a nossa atenção. Quais palavras, pastor? Palavras que são críticas na nossa direção. O diabo é especialista em criticar você, irmão. O diabo é especialista, ele sabe que a crítica mexe com as tuas emoções, ele sabe que a crítica rouba a tua alegria, ele sabe que a crítica faz você desanimar, ele sabe que a crítica faz você largar o chamado de Deus, a obra de Deus. Quantas pessoas, quantos líderes, quantos discípulos, quantos visitantes que simplesmente comprometem a obra de Deus, comprometem o chamado de Deus, porque ouviu uma crítica ou porque deu atenção demais ao que as pessoas estão falando. Faz sentido para você ou não? Tem alguém aqui comigo nessa noite? Sabe, Salomão diz: não dê atenção a todas as palavras que são ditas. Ao contrário, poderá assim ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Olha o que Salomão está dizendo: que se você dá atenção a tudo que é dito, vai chegar um dia que você vai ouvir uma pessoa que anda com você, que caminha com você, que serve a você, falando mal de você. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? O que esse gigante andava fazendo? E andava falando e provocando, intimidando o exército de Israel. Sabe o que o inimigo mais faz, irmãos? É tentar intimidar a igreja do Senhor. É tentar intimidar os homens e mulheres de fé. Tem muita gente intimidado, muita gente retraído, muita gente ainda perturbado na mente sobre uma crítica, sobre o que anda falando. Quantos de nós que estamos aqui nessa noite não se preocupamos demais com o que vai falar? O que vão falar de mim? O que vão falar ao meu respeito se eu postar um versículo da palavra? O que vão falar de mim se eu evangelizar? Se eu for lá e for pregar? O que vão falar ao meu respeito? E você vai ficando parado. Você vai ficando parado, Deus querendo lhe usar e você fugindo de ser usado porque você está se preocupando com o que andam falando. O texto aqui é claro: não dê atenção ao que andam falando, não dê atenção a todas as palavras que andam falando.
A jornada com Deus, irmãos, trará muitos desafios. Isso é claro, e ninguém nega isso. Porém, são desafios dignos de oração e trabalho. Desafios na nossa jornada cristã, desafios que nos convidam a orar mais e a trabalhar mais. Orar mais e trabalhar mais. Orar mais e trabalhar mais. Orar mais e se dedicar mais. Orar mais e se comprometer mais. Orar mais e servir mais. Os desafios não são para roubar você da presença de Deus. Os desafios não são para desanimar a sua fé. Os desafios são para fazer você orar mais. Se você não está orando, é porque você não está encarando o desafio como algo que te faz crescer. Encare um gigante que vem diante de você, mas como uma oportunidade de te promover, irmãos, e não matar você. Nenhum gigante usado pelo diabo tem poder para matar você, a não ser que você deixe. Tem algum crente pentecostal aqui nessa noite, irmão? Belisca esse irmão aí, vê se ele está acordado. Belisca aí, até ele dizer ai. Quando ele disser ai, ui, glória a Deus. Escute, irmãos, que os seus olhos enxerguem mais o agir de Deus do que o movimento do inimigo. Eu profetizo nessa noite que Deus vai abrir os seus olhos espirituais e vai te fazer ver mais o agir de Deus do que o movimento do inimigo. Não importa se um gigante com uma configuração estranha está diante de você te provocando. O que você vai começar a enxergar é o agir de Deus nessa situação. É Deus agindo, é Deus movendo. Para de ficar enxergando o movimento do inimigo, começa a enxergar o agir de Deus. Para de dar atenção a tudo que é dito. Para de você absorver tudo que se dizem. Aí você fica tristinho, você fica magoado porque alguém falou. Deixa falar, irmãos, alguém. Porque fulano me criticou, deixa criticar. Vamos trabalhar e orar, que é o que a gente tem que fazer. Se a igreja for ficar, essa igreja for ficar atenta ao que anda falando, criticando, porque a parede é preta, porque tem luz, porque tem não sei. Irmão, a gente tem que orar e trabalhar para alcançar vidas. A nossa finalidade está aqui, é alcançar todos os corações, levando o evangelho, a graça e a palavra de Deus. Se eu ando criticando, irmãos, deixa criticar. O que eu não vou é dar atenção ao que ando falando. O seu problema é que você dá atenção demais ao que anda falando. Instrução da palavra de Deus para o teu coração nessa noite é: não dê atenção a todas as palavras que andam falando. Algumas palavras você tem que dar atenção, mas palavras que vão edificar a sua fé, palavras que vão animar você, mas palavras que vêm como crítica, palavra que vem com mimimi, com fofoquinha, com não sei o quê, irmão, eu não dou atenção a isso, porque eu não tenho tempo para perder com isso. Nem venha para mim para falar de uma coisa que é fofoca. Se você vem para mim, traga algo que é para resolver uma situação da igreja. Mas para estar com mimimi, com disse-me, eu não dou nem atenção a isso. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho muito para fazer. E eu quero que você também se ocupe com muito a fazer para Deus. Se ocupe com muito para fazer para Deus. Tem gigante que você precisa derrubar, mas você está dando muita atenção ao que anda falando. Esse gigante queria distrair o povo de Deus com seu formato diferente. Era como que se ele estivesse mostrando: olha, eu tenho mais um dedo, olha, na mão, eu tenho mais um no pé, eu tenho mais um. Era como se ele quisesse distrair o povo, chamando para uma configuração estranha da sua vida. É o que o diabo faz, irmãos, na nossa direção. Preste atenção, se o diabo não trabalha exatamente assim, distraindo homens, mulheres, jovens de fé, que são chamados para um propósito, mas dão atenção ao que andam falando, às críticas, dão atenção às configurações estranhas que o diabo apresenta, e se assusta, se intimida, se acovarda e paralisa. Era algo assustador o fato de aquele já ser gigante. Era algo assustador o fato de ele estar muito bem armado. E ainda muito mais assustador por aquele homem apresentar uma configuração estranha, 24 dedos. Mas o que ele falava era para provocar o povo. O seu movimento era criticar tudo que fosse diferente a dele. Porque o diabo faz isso. Tudo que é diferente dele, ele critica. Preste atenção nisso. A gente precisa ter mais sabedoria.
A gente precisa ter mais discernimento, guardar mais a nossa mente e o nosso coração, porque o diabo vai usar pessoas para criticar o fato de você estar trabalhando para Deus, servindo a Deus, ofertando na casa de Deus, estando na casa de Deus, participando das coisas de Deus. Por quê? Porque tudo é diferente dele. O que é diferente da configuração do inimigo, ele vai criticar você. Mas a gente precisa ter essa clareza na nossa mente e não deixar que uma palavra de alguém contamine todo o nosso ser. Mexa com a nossa emoção, a nossa saúde emocional. Tem gente que perdeu a saúde emocional por causa de uma palavra, irmão. Conhece alguém assim? Se é você, diga assim: eu conheço um vizinho. Tem gente que perdeu a saúde emocional por causa de uma palavra que ouviu, ou porque alguém falou algo, ou porque ainda mais, preste atenção, porque eu fiquei sabendo que fulano falou de mim, então eu adoeci. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Aí eu vou tomar satisfação de fulana porque anda falando de mim. Irmãos, a Bíblia está dizendo, não dê atenção. É uma decisão sua. É um posicionamento. Quer vencer o gigante da perturbação na sua mente? Se posicione assim. Qual é a posição? Ah, irmão, eu não dou atenção a isso não, cara. Pode falar, eu estou em paz comigo, eu estou bem com Deus, a minha mente está blindada, nada vai roubar a minha alegria e a minha paz em Deus, e ponto final, irmão. Se posicione. Balança esse crente aí do seu lado e diga assim: está na hora de você se posicionar. Cuidado com as críticas do inimigo. Quem usa de crítica para ferir, um dia acaba sendo ferido por ela. Normalmente, presta atenção aqui, normalmente, críticos se revelam mais do que revela alguém. Alguém está criticando você? Ele está mais se revelando do que revelando alguma coisa sobre você. Fica tranquilo. Para que esse aperreio todo? Para que essa... Ai, agora... O inimigo é sempre um crítico da obra de Deus. Sempre vai ter alguém para criticar. E não me venha com essa ideia, a crítica é construtiva, pastor. A crítica construtiva, o que você construiu para vir com uma crítica construtiva? Se você vai dar um conselho, vai dar uma palavra amiga, tudo bem, é outra história. Mas crítica é crítica. Se é construtiva ou se é destrutiva, é crítica, amém? Você está comigo ou não? E o inimigo é especialista em criticar a obra de Deus, ele é um traiçoeiro. Então não dê lugar ao diabo na sua vida. Não dê lugar ao diabo na sua língua, para você andar criticando pessoas que estão trabalhando na casa de Deus, que estão servindo na obra do Senhor, que estão evangelizando na rua. Ah, irmãos, olha... Quem não faz nada é especialista em criticar quem faz. E pessoas feridas mais ainda. Preste bem atenção. Normalmente alguém ferido ele vai criticar, porque ele quer descontar aquilo que ele viveu de experiência. Pessoas assim, irmão, falam com os outros, falam dos outros e falam para outros. Sem perceber, eles denunciam a si próprios. Na igreja, os críticos se acham, mas no reino, os críticos se perdem. Porque no reino de Deus não tem espaço para quem critica. O reino de Deus tem espaço para quem arregaça as mangas e trabalha. E faz acontecer. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir a Jesus? Então, primeira posição para derrubar esse gigante é não dê atenção. Diga assim, não dê atenção. Mais uma vez, diga assim, não dê atenção. Ponto. Prometa para você mesmo que ao sair por essas portas, você não vai dar mais atenção ao que anda falando. Prometa para você mesmo pela sua saúde emocional. Pela sua saúde emocional. Eu estou te dando um conselho aqui de pastor para você. É o que eu faço na minha vida.
porque eu estava já quase adoecendo, de tanta atenção que eu dava ao que andava falando, ao que andava criticando. Chegou um dia que eu me apeguei, deitado na cama chorando, eu disse, pelo amor de Deus, eu não posso ficar aqui. Então, sabe de uma coisa, eu vou parar de dar atenção ao que ando falando, eu quero saber não, o que ando falando, pode falar, agora eu quero focar aqui no que eu tenho que fazer e trabalhar. Segundo conselho, se posicione, cuidado com os seus acordos. Cuidado com os seus acordos. Quer um outro conselho bíblico? Filipenses 4, versos 6 e 7. O texto diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse texto é rico e é orientador sobre nossos acordos. Não concorde com inimigos. Concordar é fazer acordo. Aquilo que você concorda, você se acorda. Você cria um acordo com aquilo que você concorda. Preste atenção que tudo que você concorda, você cria um acordo. E de alguma forma você será cobrado por isso. Porque acordo precisa haver pelo menos duas partes. Então cuidado com os acordos que você anda fazendo, principalmente com os inimigos da sua alma. Como por exemplo, tem acordos que você faz que vão te perturbar com o medo. Tem acordos que vão te perturbar com a perturbação da sua mente. Então tenha cuidado, porque eu quero que aconteça rápido, eu quero que aconteça o que eu desejo, eu quero que aconteça, e aí eu vou pela pressa, pela ilusão, pelo desejo, eu vou pela a minha vontade, e eu vou acabar fazendo um acordo que eu não deveria fazer. A vontade de chegar não pode comprometer o caminho que você tem que trilhar, irmãos. A vontade de chegar no final, a vontade de você realizar um sonho, a vontade de você ter algo que você tanto quer, não pode comprometer os seus princípios, não pode comprometer a sua jornada. Você precisa ir de acordo com os princípios e os passos de Deus e não fazer acordos indevidos. Tem gente que pela vontade de possuir ou conquistar, entrega a sua alma ao inimigo. Você não vive em crise hoje por um acordo feito ontem, no seu passado. O gigante de 24 dedos e bem armado, não pode te pressionar para aceitar que aquilo que ele quer mostrar é uma verdade. Porque sabe o que o diabo quer fazer? É dizer que uma mentira é uma verdade. É a especialidade dele, de falar que uma mentira, que alguém que levanta uma mentira, que alguém que fala uma mentira, se torne uma verdade. E a gente pela pressa, a gente pelo desejo, a gente faz um acordo com algo que não é verdade. Tudo que esse gigante queria é que o povo pudesse entrar em um acordo com ele. E a gente não pode fazer acordo com aquilo que tem a ver com a obra, o inimigo da obra de Deus. A gente precisa fazer uma análise bem feita. O meu acordo tem a ver com as coisas de Deus. O texto diz, não ande ansioso por coisa alguma, ou seja, tem acordos que tiram a tua paz. Tem alianças que roubam a tua paz e te faz ser alguém mais ansioso que o normal. Te faz ser alguém mais preocupado com o normal. E aí Paulo dá um conselho. Apresente tudo a Deus. Paulo está dizendo, ei, o seu acordo tem que ser com Deus. Balança esse irmão que está ao teu lado, aí, esses dois irmãos aí, se você pode, balança eles assim. O seu acordo tem que ser somente com Deus e com as coisas de Deus. Concordar com o inimigo, irmãos, é ser dominado pela ansiedade. Tem gente cedendo à pressão do inimigo. Tem gente cedendo à pressão do inimigo.
Ei, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui hoje para dizer a você: você não pode ceder à pressão desse gigante. Sabe por que você anda com a mente tão perturbada? Porque você cedeu à pressão do inimigo e fez um acordo com quem não devia. Mas sempre é tempo de você se reposicionar. O texto está dizendo: apresente tudo a Deus. Eu não posso concordar com isso, apresente a Deus. Eu não posso achar que isso é uma verdade, apresente a Deus. Não importa o tamanho da pressão, não faça acordo com as coisas do inimigo. A sua escolha deve ser por Deus. A sua escolha deve ser pela palavra de Deus. A sua escolha deve ser pela presença de Deus. Deus promete uma paz. O texto de Filipenses capítulo 4 termina aqui dizendo que a paz que excede todo entendimento entrará na sua mente e no seu coração. Eu profetizo nessa noite que essa paz vai inundar a sua mente e o seu coração. Nada vai roubar a tua paz, se você estiver em acordo com Deus. Existe algo que você tem que fazer para alcançar essa paz. Tem tanta gente correndo atrás dessa paz e não está achando. Sabe por quê? Porque o texto é muito claro. Tem algo que você precisa fazer para essa paz alcançar o teu coração e a tua mente. Que é o quê? Estar em acordo com Deus. Faça um acordo com o Senhor. Aqui eu não estou falando de barganha e troca, eu estou falando de aliança. Faça uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Jesus. Faça uma aliança com o Espírito Santo. E você vai ver que nada vai comprometer a paz da sua mente e do seu coração. Pode passar o que for. Paulo diz: eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu quero declarar que você será um homem ou uma mulher assim também. Toda e qualquer circunstância você estará pronto para superar. Porque você vai ser possuído por essa paz. Mas não é pelo seu empenho, é pelo seu acordo. Não é pelo seu trabalho, é pela sua aliança com Deus. Vocês estão me entendendo aqui nessa noite? Deus promete isso na sua palavra, uma paz que guardará nossa mente e nosso coração. O que eu tenho que fazer, pastor? Vá até Deus e apresente a Ele o que você anda sentindo. Paulo diz: apresente a Deus todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Então você precisa ir na presença de Deus e dizer: Senhor, suma com esse medo que tem me perturbado. Suma com essa ansiedade que tem tirado a minha paz. Suma com essa angústia que tem me comprometido. Suma com essa pressão na minha mente. Você precisa ir a Deus e apresentar todas as coisas. Mas a gente fica guardando situações na nossa mente e na nossa alma. Aí é porque eu não concordei com fulano. E você não apresenta a Deus, você guarda para você. É por isso que a pressão na sua mente vem. É por isso que o desejo de desistir vem. É por isso que o desejo de desanimar vem. Porque a gente está procurando pouco Deus. Ei, nessa noite o Senhor está dizendo a você: eu estou esperando por você. Me procure mais, porque eu tenho o que você precisa. Mas a gente só quer procurar Deus quando é o último caso. Não, Deus precisa ser o primeiro na sua lista. Deus precisa ser a prioridade da sua vida. Ao invés de dar chilique, vá para Deus e apresente a Ele a sua aflição. Ao invés de dar chilique na rede social, vá para Deus do seu secreto e diga: Senhor, some com essa angústia, some com essa ansiedade. Você crê ou não crê que Deus faz o impossível acontecer? E por que você não apresenta a Ele então? Mas você prefere ficar dependente de pessoas, dependente de remédio, dependente de sentimentos, e você não apresenta dizendo: Senhor, some isso da minha vida, arranca de mim essa angústia, arranca esse medo, arranca essa pressão. Deus está pronto para fazer o impossível acontecer na sua direção. Ele é poderoso para fazer. Você crê nisso? Você crê? Então apresente tudo a Deus. Diga assim: apresente tudo a Deus. Tudo é tudo. E por último, não menos importante, como se posicionar para vencer esse gigante?
da perturbação da mente. Domine os seus pensamentos. Domine, tenha domínio sobre o que você pensa. Ah, eu não consigo, pastor. Consegue sim. Ah, eu não controlo meus pensamentos. Controla sim. Você tem controle sobre o que você pensa. A Bíblia nos ensina isso. E sabe a razão de você andar assim, tão perturbado? É porque você não está se preocupando com os seus pensamentos. Todos nós enfrentamos batalhas, irmãos. E a nossa mente é o campo de batalha mais especial, é o campo que o diabo gosta mais de atuar é na nossa mente. E os seus pensamentos direcionam os seus passos. É por isso que é muito importante a gente dominar os nossos pensamentos. E tem muita gente se perdendo porque não domina a sua mente. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 e 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões dos homens. Paulo está dizendo que a nossa luta, irmãos, é em outro nível. Aí ele continua dizendo, as armas com as quais lutamos, elas nunca serão humanas. Pelo contrário, essas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Em outra versão está dizendo sofismas. O que é sofisma? Paulo não está falando de fortaleza, irmãos, de um castelo com muros enormes. Paulo está falando de um sofisma, é uma fortaleza na mente. O sofisma é uma fortaleza que o diabo cria na mente de um ser humano. E essa fortaleza nos aprisiona. Faz menção de fato a uma fortaleza, onde a gente está aprisionado dentro dela e não consegue sair. Paulo está dizendo que a sua maior luta não é com a sua mão, não é com uma arma, não é com uma tapa, nem com uma faca. A sua maior luta é com as armas espirituais que Deus te dá para você destruir toda a fortaleza na sua mente. Aí ele continua o texto, para não ficar nas minhas palavras, ele diz assim, ó: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Obedecer a Deus é uma decisão, irmão. É uma decisão que nós tomamos na nossa mente. E quando nós tomamos essa decisão, nós estamos lutando a luta certa. Porque esse gigante não vai aparecer diante de você com 3, 4 metros de altura. Ele está na sua mente. Esse gigante é criado com a sua imaginação. Você está criando muita coisa que o diabo está colocando na sua mente. E tem se tornado gigantes que têm perturbado a sua mentalidade, que têm roubado a sua paz. Porque o diabo está encontrando na sua mente espaço para ele levantar essas fortalezas. E sabe o que é que você se vê? Você se vê incapaz de derrubar esses muros. Você se vê incapaz de colocar um gigante desse nível ao chão. Você se vê incapaz de encontrar uma saída nessa fortaleza tão forte, tão segura, mas que não passa de uma mentira do diabo para a sua vida. Hoje o Senhor está dizendo: eu já te dei as armas certas para você derrubar toda a fortaleza da sua mente. Essas armas não estão nas suas mãos. Essas armas estão no seu coração. Essas armas estão dentro de você, pela presença do Espírito Santo. Tudo que esse gigante queria era distrair o povo de Deus, roubar essa certeza do povo de Deus. O agir desse gigante foi desafiando Israel. Sabe o que ele buscava? Ele buscava criar esse sofisma na mente do povo.
dizendo: olha, eu tenho 24 dedos, eu sou muito maior do que vocês, eu sou muito mais forte, vocês não vão poder contra mim. E ele apavorava o povo e desafiava o povo de Israel. É isso que ele continua fazendo na minha e na sua vida. Tentando desajustar nossas emoções, tentando desajustar nossa vida com Deus, tentando desajustar nosso comprometimento com a igreja do Senhor. Uma vida desajustada, irmãos, é fruto de pensamentos tóxicos. Uma vida desajustada é fruto de pensamentos aprisionados. Uma vida desajustada é fruto de um pensamento que está dentro de uma fortaleza. Mas hoje o Senhor está dizendo a você que você tem tudo para ser livre. A sua mente precisa estar livre, liberta pelo poder de Jesus, para você tomar posse da vida abundante, da vida plena que o Senhor tem para você. O inimigo quer atacar a sua mente. O alvo desse gigante era a mente do povo de Deus. E o que ele tentava fazer? Construir fortalezas através de mentiras. O ato de uma pessoa ter 24 dedos não faz dela mais forte do que uma que tem 20. O diabo, ele continua ainda querendo implantar na sua mente uma mentira e fazer com que você acredite que é uma verdade. Sabe o que ele faz? Ele faz você olhar para você mesmo e dizer que você não merece prosperar. Ele faz você olhar para você mesmo e dizer que você não merece Cristo ter morrido naquela cruz. Ele faz você olhar para você mesmo e dizer que você é uma farsa. Ele faz você olhar para você mesmo e dizer que você é incapaz de fazer uma missão acontecer. Ele faz você olhar para você mesmo e dizer que você não tem nada que preste nessa vida. Mas hoje o Senhor está dizendo que essas mentiras do diabo não são verdades ao seu respeito. Essas mentiras são sofismas na sua mente. E que hoje o Senhor está te dando força para você dominar esse gigante na sua mente. Hoje esse gigante precisa cair na sua vida. Você pode dar um glória a Deus aí, por favor? Tem alguém que está recebendo de Deus essa noite? Vença todo sofisma. O que esse gigante apresentava era uma mentira embrulhada como um presente bonito. Mas não existe meia verdade. Só existe uma verdade, que é a palavra de Deus. Tudo que foge da palavra deixa de ser verdade. Sabe, irmãos, Paulo daria um nome para ele mesmo, que era um guerreiro dos melhores pensamentos. Saia daqui nessa noite com essa postura de ser um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente que possui os melhores pensamentos. Os melhores pensamentos irão tomar sua mente. Os melhores pensamentos que vêm do alto irão possuir o seu coração. Os melhores pensamentos ao seu respeito você vai pensar nesses próximos dias. Porque quando a gente derruba uma fortaleza, irmãos, a gente vê uma paisagem que a gente não tinha antes. Quem está dentro de uma fortaleza não vê nada mais, nada menos do que um grande muro na sua direção. Mas quando você consegue derrubar uma fortaleza, quando você consegue arrancar um sofisma da sua mente, Deus te faz contemplar uma paisagem que você nunca viu antes. E nessa paisagem está aquilo que Deus prometeu a você. Está a terra que Deus te prometeu, está o sonho que Deus tem ao seu respeito. Nessa paisagem está a sua vida abundante, a sua vida plena, a sua vida próspera, a sua vida contemplada. Então está na hora de você enxergar essa paisagem.
Está na hora de você subir no mais alto da montanha e você conseguir enxergar tudo aquilo que Deus é capaz de te dar. Está na hora de você subir no mais alto lugar e você contemplar tudo aquilo que Deus pode fazer com você. Como manter a minha mente, pastor, livre? Alicerce a sua vida na verdade. Conheça a verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade libertará você. Pensai nas coisas de Deus. Pense como Deus é poderoso. Quer um conselho, irmãos? Durante o dia, imagine Deus agindo através de você com poder e glória. Quer um conselho, irmão? Durante o dia, imagine Deus sendo tão fiel e abrindo aquela porta, e te dando aquela resposta, e fazendo acontecer a sua prosperidade. Quer um conselho, irmãos, durante o dia? Imagine Deus sendo fiel àquilo que Ele prometeu na sua vida. Imagine Deus amando tanto você, que Ele coloca você nos braços, que Ele lhe protege, que Ele te ensina a voar. Imagine durante o dia Deus sendo tão cheio de graça, que Ele não deixa algo ruim acontecer sobre você e a sua casa. Imagine durante o dia esse mesmo Deus que a Bíblia registra, que fez tantas coisas extraordinárias, fazendo na sua casa, fazendo sobre a sua família, fazendo sobre os seus filhos, fazendo na sua igreja. Sabe, irmão, se tem alguma coisa que você precisa pensar, pense nas coisas que são de Deus. Ocupe a sua mente com os melhores pensamentos. Seja um guerreiro dos melhores pensamentos. E não haverá gigante. Não haverá gigante que vai comprometer a sua saúde. Não haverá gigante que vai roubar a sua alegria. Não haverá gigante que vai paralisar você. Em nome de Jesus. Quantos creem nisso?